E já aqui está o Gil Doria da Mabel Games. Olá, bem-vindo. Olá, boa tarde. Gil. Novamente. Tudo bem contigo? Tudo bem. Olha, aqui, tu já estiveste cá, no ano passado, se não me engano, com o Arraial. Lembramos muito bem do jogo, mas para quem está um bocadinho distraído, se calhar antes de falarmos das novidades deste ano, podemos falar um bocadinho, se calhar, da tua empresa, da Mabel Games, para percebermos o que é, e porque foste tu que a criaste em 2010. Exatamente. Sim. A Mabel Games é uma editora portuguesa de jogos de tabuleiro e significa que nós criamos e produzimos jogos de tabuleiro originais ou então compramos licenças internacionais para fazer a versão portuguesa desses jogos. Jogos de tabuleiro que são os chamados jogos de tabuleiro modernos, que não têm nada a ver com os jogos antigos, como os jogos da Glória, etc., que têm mecânicas modernas e que são para toda a família. Não são para crianças ou são para a família toda. Todos podem jogar ao mesmo tempo. Ou seja, não existe uma faixa etária específica para... Quer dizer, depende. A partir para cada dos jogo 8 anos. A partir dos Ok. 8 anos, miúdos que saibam ler e escrever, porque alguns jogos implicam compreensão das regras, etc. Porque os jogos abaixo dos 6, 7 ou 5 anos são jogos muito específicos para um público infantil, do qual nós não temos produtos para esse tipo. São jogos muito difíceis de fazer, os bons jogos. Ok. Sim. Nós preferimos estar focados mais numa faixa etária a partir dos 8 até aos 88 ou até aos 98. Pois, porque é um jogo que não é só para as crianças, é um jogo que pode jogar com os pais, com os avós, não é? Isso é muito interessante. Precisamente a ideia é essa, de estar toda a gente à volta de uma mesa. Os pais ou os adultos não precisam de jogar jogos que são uma seca para jogar com uma criança ou um adolescente. Pode ser um jogo interessante para toda a gente. E os jogos modernos hoje em dia, e especificamente estes jogos que nós fazemos e criamos e editamos em Portugal, têm precisamente essa função. É assim, qualquer pessoa pode jogar os jogos e ser de diferentes faixas etárias e ser interessante. E achas que essa tradição de jogos de tabuleiro está-se a perder um bocadinho em relação aos outros anos anteriores? Por exemplo, na minha infância, eu lembro-me que todos jogávamos. Agora, nesta nova geração, achas que continua ou... Continua. Nunca houve tantos e tão bons jogos de tabuleiro no mundo Como agora? como agora. De facto, quando eu era mais novo, quando apareceram os primeiros computadores, etc., os jogos de tabuleiro desapareceram um bocadinho, mas a partir do fim dos anos 80 começou a aparecer uns jogos de tabuleiro mais interessantes, etc., que respondiam a isso, e principalmente hoje em dia, com as pessoas um bocadinho fartas já do computador, etc., e precisam de uma coisa mais palpável, mais física, etc. Para convívio, não é? Exato. Isto é mesmo verdade. Eu tenho grupos de amigos que nós nos juntamos ao sábado à noite e ao domingo para jogarmos jogos de tabuleiro. Estamos a conviver, estamos a falar, estamos a comer e tudo, e estamos a jogar jogos de tabuleiro. No fim de contas, os jogos de tabuleiro têm uma grande vantagem, é que nos tornam mais humanos. Porque nós aprendemos a rir, a ganhar, a perder, Interagir, a conviver, não é? a interagir uns com os outros. Discutimos também. Mas isso faz parte Faz de ser parte. humano. é muito O giro. que não faz parte é estar isolado em frente a um ecrã e Sem dúvida. estar a jogar contra um algoritmo qualquer, assim. E, portanto, isso já temos, se calhar, o suficiente dos nossos trabalhos, do dia-a-dia, etc. E à noite, se calhar, ou à tarde, ou numa tarde de domingo, etc., é muito mais interessante e muito mais, se calhar, enriquecedor estar à volta de uma mesa e a jogar com as várias pessoas. Claro. Olha, agora no inverno é uma ótima ideia, não é? Agora Eu que está acho que frio sim. e tudo, é a melhor ideia. Acho que é sempre, até no verão. Sim. Sim, pronto, como estamos no Quando inverno. está muito sim, sol, sim. muito calor, por causa do sol, por exemplo, vai-se para baixo de uma sombrinha. oliveirinha e joga-se Está ali um bom perfeito. jogo. Tu hoje traz-nos aqui as tuas novidades do ano 2019. Exatamente. Agora está a acabar. Isto são 8 das novidades que nós lançámos, as 8 novidades que lançámos este ano. Nós lançámos jogos que são criados e produzidos totalmente por nós de raiz, como é o Carrossel, o Porto e, por exemplo, o Estoril, a Superbox, que são jogos de autores portugueses, com alguns ilustradores portugueses, um ilustrador da Macedónia, por exemplo. E depois também temos outros jogos, como é esse o Clássico, ou equipas, que são jogos que são jogos que nós compramos as licenças internacionais e trazemos para Portugal. Este, por exemplo, é da Suíça, o Clássico é da Dinamarca, aquele é da Ucrânia, França, etc. Pois tem estas duas vertentes, da criação própria e dos jogos comprados e adaptados. Exatamente. E Sim. tu deves estar sempre a jogar, então. Como é que é isso isso? é uma ideia, assim, eu estou sempre a trabalhar nos jogos. Sim. E isso faz parte da minha obrigação como editor de jogos, estar sempre a testar jogos e muitas vezes a desenvolver os jogos. É a parte mais pesada do trabalho, é editar um jogo, que é trabalhá-lo desde o princípio. Muitas vezes autores vêm ter connosco, mostram-nos as ideias e às vezes 1 em 100 aparece-nos com uma ideia interessante e a partir daí sério? trabalhamos a ideia. Mas um jogo demora cerca de mais ou menos 2 anos até ver a luz do dia. É imenso Pois. Com tempo. imensos testes, imenso jogar, mas que é trabalho
e que estás exige muitas e muitas concentrado, horas de dedicação, assim. Porque ideias para jogos toda a gente tem. Agora, o jogo... Boas ideias. Boas ideias. E que o jogo funcionem, ver, que sim, resultem. e que resultem, e ver esse jogo com a luz, na luz do dia, ter a luz do dia, é muito mais complicado do que isso. Eu adoro o meu trabalho, adoro o meu trabalho, mas é muito exigente também, mas não me queixo, gosto muito do meu trabalho. Olha, se calhar nós podemos experimentar. Temos aqui o clássico, não é? Que eu e a Maria podemos. Eu já percebi que sou péssima neste. Eu realmente gostei muito de jogos mesmo de tabuleiro. Eu estou apaixonada pelo Estoril. Eu vou comprar para o Natal. Estou super apaixonada. Que é já agora podemos falar um bocadinho dele. É um jogo de O Estoril é um espionagem. jogo de espionagem que se passa no Estoril em 1942, em que cada da jogador Segunda Guerra, tem, ainda por exatamente, cima. em que cada jogador tem uma série de espiões e vai aos vários sítios do Estoril, desde a Praia do Tamariz à Boca do Inferno, Boca do Inferno em Cascais, mas tudo bem, é ali nas redondezas, na zona. E vai tentar angariar mais espiões para a sua rede de espiões. E nós podemos eliminar, etc., os outros espiões, ser mais fortes, arranjar um montão de habilidades que nos permitam chegar ao fim do jogo com, digamos, a rede de espiões mais forte. O Porto é um jogo criado pelo Orlando Sá, que foi um autor exatamente que veio ter connosco já há largos meses. É o jogador do Porto, que jogava no Porto. Não. É curioso, Ele por acaso vive em Bruxelas, assim, por acaso, mas e é um jogo sobre a Ribeira do Porto, onde se tenta construir a frente ribeirinha. Isto é o tabuleiro, por exemplo. As ilustrações são bonitas e reparem no meu dragão do FQP, também está lá, está aqui. Se bem que o dragão era já um símbolo da cidade do Porto muitos anos antes, mas mas eu não gosto de importa. reforçar o futuro. É porque eu sou portista, eu gosto de reforçar. Já percebemos, não é? Já percebemos. Não, mas as ilustrações Isto é um estão realmente muito bonitas. É um tabuleiro onde se joga esse jogo, aqui assim. E também tem atrás, não é? E temos atrás só a ilustração. Que está incrível, tenho a dizer. Esta ilustração é do Luís Levi Lima, que é um ilustrador, pintor português ótimo e que nós gostei muito de trabalhar com ele e fez este trabalho fantástico. E estavas a dizer que este já está a vender também em outros países. Exatamente. Um dos nossos objetivos é nós não vendemos só para Portugal, nós vendemos licenças para fora, para o estrangeiro. E, por exemplo, o Porto já tem uma edição sul-coreana. Então estás a levar o nosso Porto e sim, todo mundo fora. tem o Porto tem uma edição sul-coreana. Na Coreia do Norte não quiseram, não percebi bem porquê, mas enfim. Mas pronto, são outros problemas. O Estoril, por exemplo, tem uma edição polaca, alemã, americana, espanhola. A espanhola é esta aqui, é uma edição com dupla nacionalidade, mas todos os nossos jogos que criamos têm edições, sempre nós a vendemos a edição, por exemplo, há uma edição chinesa do Estoril. Portanto, se aparecerem charters chineses aqui em Cascais, a culpa é minha, não é do Fux. A culpa é tua, então nós vamos falar contigo. Olha, Gil, vamos jogar então, um bocadinho um bocadinho. Este o clássico é simples, é uma espécie... Eu sou péssima. Um matraquilho em que o objetivo é colocar a bola amarela naquele buraquinho do outro lado. E não se pode apanhar aquelas pulgas, eu chamo aquelas pulguinhas brancas. As bolachinhas. Pronto. Foi exatamente o que eu fiz. Agora a Maria caiu dentro da própria baliza, portanto é gol. É gol para a Sara. Para a Sara. E aquela pulga fica ali? Não, volta-se a pôr aqui Mas e arrancas daqui. Eu estou muito habituada aos matraquilhos. Oi. Olha, viste? Eu não sei se lá em casa estou a divertir, mas nós pelo menos estamos. Este jogo... Perdi! A Maria, como a Sara perdeu o controle do seu... Estamos empatadas agora. Estão empatadas. Eu esqueço-me que isto tem um imã atrás. Vamos, ainda temos a oportunidade de mostrar o equipas. Outra vez para mim. Ai, Sara! E agora? Quem Perdeu o ganhou? ponto. Foste tu. Eu. Sim. Porque ela entrou dentro da própria baliza. Fez Duas clássico. vezes. Isso é por isso é que é o nome do jogo. Clássico. Ganhaste, Sara! Olha, vamos só em 20 segundos só mostrar o equipas muito rapidamente. O Equipas é um jogo para jogar em equipas em que o objetivo não é responder da melhor maneira, é responder igual ao colega. Ok. Colega de equipa. Por exemplo, escolhe igual ao teu Então, colega vamos qual fazer destes um vilões é o rápido. mais maléfico. Qual é que A. são as Maria, vamos opções? ficar- Darth Vader, B. O Joker, C. O Freddy Krueger. Ok. E vocês, se responderem igual, ganham. Olha, eu e a Maria a não termos. Quando eu disser 3, mostro. Ok. Olha, já percebi que 2, perdemos. 3. Joker, Freddy Krueger. Perderam. Óbvio. E pronto. Depois percebemos que eu e a Maria
Maria não temos qualquer sintonia. Não. Não, nós temos que treinar, depois temos que comprar o jogo e Muito treinar. giro este jogo. Olha, Gil, muito Muito obrigada. obrigada. E fica aqui, só lá para casa, uma ótima sugestão para prendas de Natal. O Natal está-se a aproximar e são ótimas sugestões aqui de jogos de tabuleiros. E Muito bastante obrigada por vestidas. teres Obrigado, vindo. Sara. Obrigado, Maria. Obrigada, beijinhos. Obrigada. Obrigado.